Fala pessoal do Território MLS, começando mais um Território MLS Entrevistas, hoje com um convidado mais que especial, um dos jogadores brasileiros que mais teve tempo recentemente na Liga MX, com o nosso glorioso Tigres, o zagueiro Samir. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui. Fala, Christian. Fala, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, para a gente bater esse papo, para vocês poderem tirar a dúvida de vocês. E vamos que vamos. Christian, prazer. Vamos bater esse papo aí. Com certeza, Samir, já começando aqui um pouquinho, antes de ir para a Liga MX, tem um fato muito interessante que muitas pessoas não lembram, mas você teve uma passagem pelo Watford, né? Acabou jogando Premier League ali por um período curto, mas você enfrentou Big Six ali, como Arsenal, United, etc. Conta pra gente como foi essa experiência de poder enfrentar esses grandes times e saindo logo do futebol italiano para a Inglaterra, essa transição para você acabou sentindo a diferença de um país para o outro, ou se você pôde se adaptar rápido à intensidade de uma Premier League. Bom, como algumas pessoas sabem, né, eu joguei por 6 anos na Série A, no Campeonato Italiano, onde eu me formei, assim, eu desenvolvi bastante na Europa, né? Eu me formei, digo assim, na Europa. E para mim foi muito bom, né? Porque a escola italiana me ensinou bastante. Então eu pude fazer essa transferência para o futebol da Premier League com muita facilidade, porque o futebol italiano me deu uma base muito boa. Então depois dali, quando eu me apresentei no Watford, né, que foi na janela de inverno de 21 para 22, eu acho, se eu não me engano, deve ter sido isso. Então, assim, para mim foi muito bom essa experiência de ter jogado na Premier League, que é um sonho de muitos jogadores, ter pisado ali. E graças a Deus eu consegui, né, jogar grandes jogos em grandes palcos do futebol. Pelo meu clube eu consegui ser o melhor jogador em campo contra o Manchester United, lá no Old Trafford, contra o Cristiano Ronaldo. Acho que, se eu não me engano, o Casemiro não estava, mas estava Bruno Fernandes. E nesse jogo eu consegui ser o melhor jogador em campo. E quando eu me apresentei em janeiro de 22, se não me engano, janeiro de 22, o único jogo que eu não consegui fazer daquela edição foi contra o Tottenham, porque o meu time já havia feito essa partida, se não me engano, em casa ou fora de casa. Mas depois desse jogo, quando me apresentei, eu fiz todos os jogos 90 minutos. Então, essa experiência de ter jogado na Premier League, pô, eu joguei contra Liverpool lá no Anfield. E assim, magnífico aquela torcida. Joguei meu primeiro jogo, a minha estreia fora de casa contra o Newcastle. Eu tenho até uma lembrança assim muito boa, que quando eu cheguei para aquecer no estádio do Newcastle, assim, não tinha ninguém praticamente no estádio, que é normal, né? Mas quando eu voltei do aquecimento para a gente poder entrar no campo de fato para jogar, cara, não tinha um espaço vazio, a torcida cantando, 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 cantando. Então, assim, para mim foi uma coisa magnífica, sabe? Porque eu nunca tinha visto aquilo assim na Premier League, né? Óbvio, porque eu nunca tinha jogado lá, mas assim, de ver na televisão, porque a gente tinha conhecimento de televisão, eu particularmente. E a Premier League, como todos sabem, né? Algumas pessoas têm. As pessoas veem a Premier League um pouco como torcida de teatro, né? E como eu vivenciei isso presencialmente, assim, posso te dizer que não é, cara. Todas as torcidas cantam, apoiam e tudo mais. Mas assim, a minha experiência na Inglaterra foi maravilhosa, tanto fora de campo quanto dentro de campo. E ali eu pude desenvolver também. E a adaptação, como você perguntou, né? Foi fácil, assim, na medida do possível, né? Porque eu vim de um futebol também que era extremamente tático, que é o futebol italiano, de muita força. E então, assim, eu cheguei na metade da temporada. Então, para mim foi um pouco mais fácil a adaptação, porque eu já estava em ritmo de jogo, e na Série A você sabe que é muita correria, é um futebol tático também, muita força física, então eu já estava adaptado ao estilo italiano. Então quando eu faço essa transição para o futebol
ali da Premier League, futebol inglês, não foi tão difícil, porque eu já vinha com ritmo, já sabia como me comportar. E nesse período também, o que, que eu fiz? Eu contratei uma empresa de análise, né, para poder me ajudar nessa questão, porque por mais que você vê jogos, alguns jogos, mas você vê ali os melhores momentos, você não vê todo jogo, né? Então, quando eu contratei essa empresa me ajudou a identificar alguns pontos, né, que eu poderia melhorar no campo, que eu poderia fazer de melhor. E com isso, eu fui fazendo bons jogos, né? E no Watford acabei ficando 6 meses, porque eu saí da Udinese, fui vendido para o Watford, saí da Udinese vendido para o Watford, joguei de janeiro até o final da temporada, que é maio, perdão, e em agosto do mesmo ano eu fui vendido para o México. Ou seja, em menos de um ano, em 6 meses eu tive 2 vendas. Então isso para mim foi maravilhoso. E só tenho que agradecer mesmo ao futebol italiano, que me deu uma base muito boa, né? Eu digo isso na Europa. E, e esse sonho, né, de ter jogado, ter tido a oportunidade que poucos brasileiros Uhum. tiveram de ter jogado a Premier League. Com certeza, você estava falando, a galera costuma citar sobre a torcida do Newcastle, que realmente é uma das torcidas mais fanáticas que tem na Inglaterra, e muitas pessoas não conhecem isso. E olhando um pouquinho da sua trajetória, me chamou muito assim, a atenção, Samir, que essa temporada especificamente, em questão de um ano, você faz 3 países, você sai da Itália para a Inglaterra e depois cruza o continente para ir jogar no México. Nesse momento que você acaba indo para a Liga MX, o porquê que você aceitou a proposta do México? Foi mais financeiramente? Você conhecia o clube? O Tuca Ferretti chegou a dar uma ligada para você? Pintou, sei lá, alguma coisa da Inglaterra em outro clube para você permanecer? O que passa quando surgiu ali no final da temporada o Tigres? Bom, eu não posso ser hipócrita de dizer que o financeiro pesou, né? Mas naquele cenário onde eu me encontrava, o meu time, né, o Watford, ele tinha acabado de descer para a segunda divisão. E eu tinha uma oportunidade financeira muito boa no México, que eu, né, conversando com a minha família, nós nos reunimos e optamos para nos mudar, né, para a Liga MX, para o México. E lá tinha o Rafael Carioca, que me ajudou pra caramba, a sua família também, a Paola, a Mara, que são pessoas maravilhosas. E eles me ajudaram muito lá no México, na minha chegada, na chegada da minha família, né? Então, assim, antes de ir, eu entrei em contato com o Rafa, falei, Rafa, como é que é ir? Porque, assim, o futebol mexicano ele não é muito visado mundo afora, né? Você sabe ali pouco quando joga a... Como se fala? A Champions, eu esqueci agora como se A fala o Boca campeonato. Champions. A Aham, CONCACAF. CONCACAF. isso. CONCACAF não, CONCA Champions, perdão. Boca CONCACAF, Champions. né? Aham. E aí, quando eu vou pra lá, né, eu ligo pra ele, pergunto como é que era. E assim, quando você descobre de algum time mexicano é através desses campeonatos, né? O último time a ser falado assim, mexicano, foi contra o Palmeiras, o próprio Tigres, em 2020, que eliminou o Palmeiras no Mundial de Clubes. Então, assim, poucos times mexicanos são falados e poucos jogos. Acho que nenhum jogo da Liga MX é transmitido fora acho que dos Estados Unidos ou do próprio México. Então, assim, a questão econômica foi muito importante, né? Não posso ser hipócrita de dizer que não. E pelo fato também do meu time ter sido rebaixado na Inglaterra. Até porque quando eu chego no Watford, o meu time já não estava bem. Estava numa crise, né? O meu time vinha mal, 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 mal. Já estava com risco de cair ali já na virada da temporada. Mas olhando assim na carreira, essa transferência minha da Udinese pro Watford foi bom para mim, porque me valorizou. Eu joguei super bem. Esse tempo que eu fiquei lá, eu fiz, se eu não me engano, eu joguei todos os jogos. Aliás, são 19 jogos e só não joguei um. Os outros 18 eu joguei todos de titular e 90 minutos. Então, quando um jogador, né, jovem,
joga a Premier League, que é a melhor liga do mundo, faz bons jogos, ali você está apto para jogar em qualquer lugar do mundo. Então, quando o meu time cai, né, e aí surge uma outra proposta, uma proposta melhor financeiramente, tudo mais, eu cheguei com a minha família e falei, chegou essa proposta aqui, financeiramente pra gente faz sentido, é uma nova cultura, um novo país, então o que vocês querem fazer? Vamos ou não vamos? Nos reunimos, conversamos e tomamos a melhor decisão de ter ido, entendeu? Então, assim, a experiência minha no México foi muito legal. A gente gosta de perguntar aqui para os jogadores, porque a gente entrevista muito, obviamente, MLS e Liga MX, para saber um pouquinho sobre essas questões culturais do país, porque, igual estamos falando, são Estados Unidos e o México, questão de futebol, estão nos principais centros, né, assim, da galera. O que você achou de morar no México, as principais diferenças culturais e de jogo? Você, tipo, você gostava de morar lá? Tinha alguma coisa no país que te chamava muita atenção? Alguma coisa que você estranhou no primeiro momento, depois que você se adaptou? Como que é morar no México para quem nunca teve essa experiência, Samir? Bom, assim, muitas pessoas, até eu também, tinha a minha esposa também, todo mundo, né, que mora fora do México, é normal. Se as pessoas que moram no México perguntam do Brasil, tem seus prós e tem seus contras. Até você poder viver no local. E como a gente estava vindo da Europa, a Europa é totalmente diferente, né, da América do Norte, América Central, né, América do Sul, é totalmente diferente da Europa. Mesmo ali que seja Estados Unidos, é totalmente diferente, enfim. E E quando a gente chega no México, antes, né, que nem eu te falei, eu liguei pro Rafael, né, Rafael Carioca, que já estava lá, é um grande ídolo do time. Perguntei para ele como é que era a cidade, o time e tudo mais. Ele falou, cara, pode vir de olho fechado que aqui é top. E depois que eu cheguei lá, eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, que a cidade onde eu morava, que era Monterrey, né, é onde está o Sérgio Ramos agora, era o nosso rival lá, era Tigres e Monterrey, era o derby da cidade. Essa cidade, se eu não me engano, era a mais cara da América Latina, para você ter noção. A cidade era muito top. Era muito top. Então, assim, quando você vem da Europa de um lugar bom e vai morar num lugar bom, é top. O ruim é você se acostumar com coisa ruim, digamos assim, né? Então, assim, minha adaptação foi muito boa, até porque quando eu já estou há 10 anos fora do Brasil. Então, assim, já passei por muitos lugares de frio, língua e tudo mais. E no México, você encontra lugares próximos, assim, parecidos com o Brasil, em questão de clima, a língua, o espanhol é muito parecido com o português. Então a questão de adaptação de língua foi muito tranquila. Monterrey faz frio? Faz, muito frio. Acho que o parecido com o Brasil é só Porto Alegre ali, a região sul do Brasil. Mas o idioma, assim, já rompe barreiras, que já faz você se adaptar muito mais rápido ao lugar onde você está. Então eu busquei aprender mais rápido o idioma, né? A minha esposa também se adaptou. Então essa transição da Europa para o México não foi tão difícil. E muita gente pensa, o México é ruim de morar, tem muito problema lá com cartéis, né? Cartéis de droga, assassinatos e tudo mais. Gente, perigo tem em qualquer lugar do mundo. E outra coisa, eu venho do Rio de Janeiro, gente. Eu tô acostumado com tudo. Então assim, como eu te falei, a cidade onde eu morava general do exército, morava grandes empresários no condomínio onde eu morava. Então, assim, a região, para você ter noção, a região onde eu morava era mais cara da América Latina. Então, assim, para eu me adaptar a uma coisa boa, foi super de boa. Meus filhos se adaptaram super bem. E logo após a minha chegada no México, o que eu fiz? Eu tentei montar uma estrutura boa para minha família, para que eles pudessem se adaptar mais rápido, entendeu? Eles chegaram um pouco depois de mim. O que eu fiz? Eu cheguei, já tentei buscar uma casa, já fui ver escola para meus filhos, fui ver carro, fui ver pessoas para nos ajudar, os colaboradores e tudo mais. Então, assim, para mim foi super tranquilo, para minha família também. Nós gostamos muito de morar lá, conhecemos pessoas maravilhosas que passaram nas nossas vidas. E espero um dia, sim, com certeza, voltar no México para poder vê-los ali, revê-los, né? Para que a gente possa continuar tendo contato com as pessoas que passaram na nossa vida lá no México.
Quando se fala de futebol mexicano, vem muito na cabeça assim do brasileiro comum, o América, né? E o Chivas, o próprio Monterrey, são acho que os três grandes colossais assim do México. Mas o Tigres vem vindo numa onda de conquistas, de um crescimento muito bacana, inclusive na relação com os brasileiros. Agora é normal, temos jogadores brasileiros no Tigres atualmente, por exemplo, tem o Joaquim, tem o Rômulo, tinha você, o Rafael Carioca, o próprio Tuca Ferretti, que ficou muitos anos lá, ídolo do clube. Questão de estrutura, Samir, o Tigres tem uma estrutura top para um jogador profissional? É nível Série A do Brasil ou chega a ser até melhor? Bom, e só para poder fazer uma ressalva, quando você me perguntou se o Tuca Ferretti tinha me ligado na pergunta anterior, ele já não era mais treinador do Tigres. Quando eu cheguei era outro treinador. Então eu não passei pelas mãos dele lá. Só para te responder a pergunta que você tinha feito. E falando na questão da estrutura, assim, quando eu cheguei no Tigres, o Tigres é um time grandioso no México, é um time gigantesco. Assim, eu tenho um orgulho imenso de ter passado no Tigres. Eu não tinha ideia que o Tigres era o Tigres, a grandeza que eles têm lá no México. Então, assim, é um time de grande responsabilidade, é a mesma coisa que você jogar num Flamengo, num Palmeiras, num Corinthians no Brasil. É a mesma proporção. E as pessoas falam que o Tigres, se não é uma das melhores torcidas do México. E eu posso dizer porque eu joguei lá. Então, assim, o estádio todo jogo é cheio, não tem, assim, quase não. Quase, eu nunca vi, em 3 anos que eu joguei lá, eu nunca vi o estádio vazio. Mesmo dia de chuva e frio, tá? Então, assim, a experiência de ter jogado lá foi muito boa. Agora tem sim grandes brasileiros lá, que nem você citou, Joaquim, Romo. Espero, né, que eles possam lá, que eles possam seguir construindo uma história maravilhosa ali dos brasileiros que passaram por ali. Então eu fico feliz por eles, por ter também passado ali no Tigres. E falando da estrutura, cara, a estrutura do Tigres, quando eu cheguei, nós treinávamos mais no estádio, né? No próprio estádio onde jogávamos. Tinha uma estrutura, sim, mas que eu penso que ainda poderia ser melhor pro nível do Tigres, né? Que de fato eles fizeram melhor. O que eles fizeram? Eles compraram um terreno um pouco fora da cidade e construíram um CT próprio do Tigres, porque o Tigres ele é o seguinte, ele é uma universidade, o nome Tigres, se eu não me engano, ele é vinculado a uma universidade da cidade, entendeu? E a Cemex, que é a dona do Tigres, por trás da marca Tigres, né, comprou e unificaram tudo ali. Então, assim, o Tigres é muito forte economicamente. Muito forte economicamente. Então, como eles tinham um time da cidade, veio uma empresa, unificou tudo, usando o mesmo nome da cidade ali, o Tigres, e fizeram eles crescerem bastante. O Tigres fez investimentos pesadíssimos. De 10 anos para cá, ganhou praticamente tudo, né? Chegou em final de Mundial de Clubes, acho que de 10 finais ganharam 8. Graças a Deus eu consegui jogar uma e ganhei também. Então, assim, o Tigres é um time gigantesco no México. Foi uma honra ter passado ali. Respeito muito aos torcedores. E questão de estrutura, eles fizeram um centro de treinamento muito bom, né? Eu peguei no início, eu ainda pude pegar um pouco do CT, eu pude treinar um pouco lá. E ainda estou melhorando pelo que eu sei, assim, pelo que eu vejo de alguns jogadores. As postagens que ainda estão fazendo melhorias, né? Porque quando eles fizeram liberar o campo e o refeitório, o vestiário e a fisioterapia. Então na época ainda não tinha academia. Agora provavelmente acho que já tem. Então na época que eu estava lá tinha só esses setores, né? E aí quando a gente precisava fazer alguma academia, alguma coisa, o treino era no estádio. E aí ficava intercalando, um pouco no estádio, um pouco lá no CT, um pouco no estádio. Agora acho que permanece a mesma coisa, um pouco estádio, um pouco CT, mas acho que agora é mais no estádio do que no CT. Mas assim, no estádio tinha muito, não passava sufoco, não passava aperto, tinha estrutura, tinha academia boa, tinha uma fisioterapia, tal. O refeitório não era tão grande, não era tão bom, mas tinha.
Mas no CT ficou muito bom, entendeu? Então, assim, o Tigres tem dinheiro para investir, eles estão investindo e eles vão seguir ganhando por muito tempo aí. A gente pode dizer, Samir, ainda sobre o Tigres, que você fez parte do último grande momento do clube, assim, em questão de títulos, que foi o Clausura de 23. Esse foi um destaque, inclusive. O que você poderia contar de bastidor aqui para a gente, Samir? Nos últimos 10 anos, enfim, bateu já a final de Libertadores, é um time que vem ganhando Conca Champions, ganhando títulos nacionais, vem crescendo cada vez mais, e aí chega esse ano e chega num clausura, assim, que é um torneio importante. Tinha muita pressão para vocês ganharem esse troféu? Bom, se jogar no Tigres já é uma pressão gigantesca, né? É que nem eu te falei, é que nem jogar em Palmeiras, é a mesma coisa que você jogar em Corinthians, Flamengo, no Brasil, só para ter uma referência, né? E quando eu chego lá, o Tigres, se eu não me engano, o último título do Tigres tinha sido em 2019. Aí 20, 21, 22, uns 3 anos mais ou menos, 3 anos e meio, 4, sem ganhar um título. E aí eu chego em agosto de 22 e aí nos primeiros 6 meses, em dezembro, a gente chega na final e ganha a final contra o Chivas na casa do Chivas. Mas eu vou te contar um pouco do que passou. Eu cheguei já em agosto de 22, fiz todos os jogos da fase regular, né? Todos os jogos ali, se não me engano, no México são 17 jogos na fase regular. Não são 18, 19, são 19 não, são 17. São 2 jogos a menos do que o Campeonato Brasileiro. E aí eu faço todos os jogos, aí a gente, no México, é diferente do Brasil. No México é fase de mata-mata, né? Fase de mata-mata. E aí a gente se classifica numa classificação, porque assim, o nosso time, ele não vinha numa crescente muito boa. A gente ganhava jogos, empatava outro, aí perdia um, ganhava outro, empatava, e assim a gente foi indo. Quando você termina o campo, a fase regular e classificava, porque agora acho que eles aumentaram a possibilidade de classificar direto. Antes, se eu não me engano, acho que eram os 4 primeiros. Agora, se eu não me engano, acho que são 6 ou 8. Acho que são 6. 2 vagas a mais para poder classificar direto. Então, meu time acho que tinha ficado na quinta ou na sexta posição. E aí a gente foi para a repescagem. Para poder entrar na liguia. Liguia que significa mata-mata, né? E aí a gente joga, se eu não me engano, o primeiro jogo da liguia contra o Puebla, se eu não me engano. Acho que foi contra o Puebla. A gente ganha contra o Puebla e classifica. A gente joga contra o Puebla e classifica. E aí o nosso primeiro jogo da. Aí a gente classificou, entramos no mata-mata ali, saiu o chaveamento, tal, tal, tal. E caímos contra o Toluca. Como nós havíamos classificado na repescagem, o primeiro jogo é na casa da gente e o segundo jogo é na casa de quem está melhor posicionado. E o melhor que está posicionado, ele tem um direito ao empate. Ou seja, 1-1, 2-2 é do cara. Então, quem classifica, por isso que é sempre bom você classificar entre os 4 primeiros, porque você joga o primeiro fora e decide em casa, ainda tem a preferência do empate. Então, o primeiro jogo foi nosso, em casa, e aí com 20 ou 30 minutos do primeiro tempo, eu fui dar uma desacelerada assim, tal, 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 e eu fui sentir um aperto na posterior assim, tuf, aí eu saí do jogo, com 30, 20 minutos do primeiro tempo. Eu falei, caramba, mas assim, eu não senti rasgar o músculo, não senti, eu senti tipo uma contratura, o músculo não reagiu da forma correta, pum. Aí eu falei, caraca, dá pra ir, dá pra ir. Aí eu fui sentindo, eu falei, não, vou sair porque senão eu posso prejudicar meu time. Aí eu saí. Isso foi no primeiro jogo das quartas de finais. Aí, 0-0, se eu não me engano, o primeiro jogo. Ou 2-1, se eu não me engano, acho que foi 2-1 o primeiro jogo. E aí, o segundo jogo, na casa dos caras, a gente ganha o jogo lá. Aí passamos para as semis. Que é aí que a gente cai contra quem? Com o nosso rival da cidade. Foi um clássico, uma semifinal do mata-mata.
Aí eu não consigo voltar para esse jogo. Eu tento treinar durante a semana, sendo que no último teste que eu fiz de sprint, a minha perna doeu. Aí eu não consigo jogar também esses 2 jogos, nem em casa e nem fora. Aí a gente também classifica. E aí chega a final. A gente classificou, a gente foi pra final. E aí o primeiro jogo em casa eu também não jogo, mas eu já tava treinando já tava voltando a treinar, né? Porque como a minha lesão não foi grave, eu conseguia já fazer academia, acelerar o processo. Aí o primeiro jogo em casa eu não joguei, foi 0-0. E aí o segundo jogo na casa do Chivas, que é o Chivas de Guadalajara, né? Que inclusive vai ser um estádio, um dos estádios da Copa do Mundo, né? No México. E aí eu volto para esse jogo, volto no banco, né? Porque eu já tava sem jogar, o zagueiro que tava jogando no meu lugar tava indo super bem, tava jogando bem. E aí o treinador, pô, e aí, dá pra jogar? Eu falei, cara, não vou colocar em xeque um título, deixa ele continuar jogando, porque ele vem super bem, deixa ele continuar, e se você precisar de mim, eu vou estar aqui no banco, apto para entrar. E assim foi. Jogamos o primeiro tempo, acho que terminamos o primeiro tempo perdendo de 2-0. E no banco. E aí a gente faz. Aí começa o segundo tempo, a gente faz 2-1, aí faz 2-2, aí já no primeiro tempo aí foi pra prorrogação, porque na final não tem essa questão Uhum, de empate, né? uhum. É neutro. E aí acaba o primeiro tempo, acaba o jogo 2-2. Aí vai pro intervalo, aí vai pro primeiro tempo da prorrogação. E aí o Rafael Carioca começa a sentir cãibra. Cãibra, 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 cãibra. E aí eu entro no jogo. No primeiro tempo da prorrogação. Pô, jogo quente, eu voltando de lesão. Falei, cara, seja o que Deus quiser, vambora. Não tem jeito. Tô preparado, vambora. Entrei no jogo, cara. Parece que foi o jogo mais tranquilo que eu joguei na minha vida. Entrei numa. Parece que eu tava dentro de um congelador. Uma paz Entrei, espiritual absurda. rapaz, te juro, foi, acho que o jogo mais tranquilo que eu joguei na minha vida. Entrei, joguei, tal, 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 tal. Acabou o primeiro tempo da prorrogação. Começamos o segundo. E aí, pá, 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 eles lá, eles aqui, a gente lá. Já acabando pra ir pros pênaltis, cara. Um escanteio pra gente. O cara do nosso time bate. Aí a gente cabeceia assim, a bola perereca ali dentro da área, tal, 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 volta. Quando ela volta, o meu capitão, ele dá uma cabeçada. Aquela cabeçada balão assim. Aí tinha um cara um jogador deles na linha, assim, um pouco mais pra frente da linha do gol. A bola passa por cima dele, ele cabeceia assim, a bola passa por cima, meu irmão. O estádio foi abaixo. 3-2 a gente, segundo tempo da prorrogação, dentro da casa dos caras, torcida dos caras xingando pra caramba, a gente foi comemorar na bandeira, o cara tacando copo de cerveja, devia ter mijo Aí também. o jogo já acabou, né, Samir? É a bola Não, furada, cai no chão. e pra completar, o meu time tava, os reservas tava aquecendo ali, né? E um pula em cima do outro. E quando eu saio pra comemorar, porque eu tava perto do zagueiro, quando eu arranco pra comemorar, eu sinto de novo a coxa no mesmo lugar onde eu tinha machucado lá no primeiro jogo. Na hora da Caramba. comemoração dele. Aí eu começo a correr puxando a coxa. Eu tenho uma foto onde ele tá abraçado, ele vai correndo assim, comemorando, agradecendo, e eu tô lá no fundo, com a mão assim, na posterior, comemorando. Mas ali nessa hora, cara, era só extravasar a alegria que eu quase não senti. Uhum. E aí fui lá, comemorei e tal. Ah, vamos, que não sei o que, pá, pá, vamos, 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 vamos. Aí fui lá, passei aquela água milagrosa, né? Que é aquela água quente com aquele spray. Joguei. E aí o juiz deu mais sei lá quantos minutos de acréscimo, que já tava no fim também. E aí ele apitou e aí só foi alegria. Ganhamos o título fora de casa, depois de eu ter chegado ali, depois de 6 meses de clube, ser coroado no mês do meu aniversário, que é dezembro, eu ter vencido a Liga MX, né? Então para mim foi assim, foi gratificante demais ter ganhado esse título, ter feito história no nome da instituição, né? Então assim, eu vou levar esse título pro resto da vida. Não, com certeza foi histórico esse título, pela importância também. Vocês ainda mantiveram o Chivas na seca, que assim como o Tigres, o Chivas também estava na seca e segue nessa seca até hoje. Que a gente acompanha o Chivas, não é mais daquele Chivas que se acostumou há tantos anos. E se a gente falar de Chivas, não tem como não falar do maior rival, que é o América, que, enfim,
maior clube do país e treinado por um brasileiro que está fazendo história, que é o Pô, eles Jardine. tiraram o Você nosso, pô. chegou, Samir, você chegou Eles tiraram. a ter uma conversa com o Jardine, Samir, lá, nesse tempo dele lá, enfim, até sobre essa força que o futebol mexicano tem, porque, pô, pintou Botafogo para ele agora, a toca na Libertadores, e ele recusou para continuar Ah, o no Jardim tem América. muita moral lá, pô. Jardim, Exato, ele é muito grande no América. muito. Você Ele ficou pode ter muito uma troca grande. ideia com ele, tipo, e aí, professor, como é que tá aí? Precisando, eu tô Então, aqui. não, essa questão de precisar estar aqui não rolou, não. Mas, futuro a Deus pertence. Mas, assim, eu o conheci a sua comissão também, né? Que, inclusive, foi no ano seguinte, quando a gente ganhou esse título da Liga MX, né? Fomos pro Brasil, eu fui pro Brasil de férias, tal, passei as férias no Brasil. Quando eu voltei para começar o clausura, era apertura? Não, o clausura. Nós ganhamos o apertura. Nós ganhamos o apertura, que foi de agosto a dezembro. Isso é apertura. O clausura é de janeiro a maio. Acho que foi isso. Acho que é isso. E aí, logo após essas férias, a gente volta, a gente se apresenta, faz uma mini pré-temporada ali, né, para poder voltar ativo. E aí a gente começa o campeonato novamente como atuais campeões da liga. Jogando, jogando também titular, classificamos. Acabou os 17 jogos ali, eu joguei todos, normal. E classificamos para o mata-mata de novo. E aí a gente vai, elimina. Agora eu não vou lembrar quem foram os adversários que nós eliminamos para chegar até a final. Se eu não me engano, eliminamos o Pumas. Se eu não me engano, eliminamos o Pumas. O Puebla, se eu não me engano, também. E o outro, quem foi? Aqui, ó, vocês Ah, não Vocês lembro. ganham, vocês ganharam o clausura em 23, é o clausura, vocês ganharam o clausura em Ah, 23, então aí ganhamos no mesmo clausura. ano vocês foram para a final também do Apertura. Então, Aí isso aí. aí vocês bateram no Puebla, no Puebla, Pumas e fizeram a Pumas. final com o América. Então, aí essa final. Aí, o que aconteceu? Eu tive outro azar. Eu joguei todos os jogos, inclusive eu joguei o primeiro jogo da final em casa contra o América. Isso. Eu joguei o primeiro jogo contra o América da final em casa. E aí o mesmo movimento. Fui fazer uma desaceleração com 30 minutos do primeiro tempo, fui fazer uma desaceleração, senti a coxa novamente. Aí eu falei, cacete, mas não foi grave. Mas me impossibilitava de render. Aí eu saí do jogo novamente, dessa final. Aí a gente foi decidir a final na casa deles, lá no Azteca, que inclusive, se eu não me engano, foi o último jogo nesse estádio, porque eles fecharam esse estádio Foi para a o Copa último jogo da série. para que eles estão Foi. remodulando ele agora para a Copa do Mundo. E aí a gente chega em outra final em um ano. Que se fôssemos campeões, seríamos bicampeões seguidos, né? E aí o América também vinha de muitos anos na seca. Eles não ganhavam um título já tinha muito tempo. Então tudo conspirava para que eles, né, pudessem ganhar esse título. Não porque eles tinham um time melhor, mas pelas circunstâncias. Jogavam em casa, ia decidir em casa e tudo aquilo que a gente já sabe. E aí eu vou para esse jogo, mas eu fico fora devido ao problema que eu tive. Eu fico lá na arquibancada vendo o jogo do camarote. Começa o time deles respeitando muito nós, muita coisa. Óbvio, né, que eles jogavam, mas assim, com medo de tomar um gol. Imagina, você tá jogando na final dentro de casa, você já vem na seca há muito tempo e tá jogando com o atual campeão do torneio. Cara, ia ser muito difícil deles ganharem da gente. E como estava sendo. A gente tinha oportunidade e eles também tiveram. Mas eles respeitando muito a gente. E assim foi durante o primeiro tempo, o segundo tempo. E aí, se eu não me engano, no primeiro tempo da prorrogação, o nosso treinador faz uma substituição. E aí, o que acontece? Esse jogador que entrou, ele faz uma jogada, a bola sai na lateral, assim, na frente do nosso banco. Ele pega a bola na mão, assim, porque o jogador dos caras estava segurando meio que a bola. Ele pega a bola na mão, ele começa. Acho que na hora que ele pega a bola na mão, o cara vai empurrar ele nas costas assim. Ele bota a mão assim pra trás, com a mão na bola assim, ele bota a mão pra trás, eu acho. Mas não foi pra dar uma mãozada na cara.
E aí pega um pouco assim no rosto do cara, o cara faz aquela cena, irmão. Ah, que não sei o que, não sei o que lá. Meu irmão, o cara foi lá no VAR, o árbitro foi lá no VAR, olhou. Aí eu te falo, dentro da casa dos caras, os caras já não vinham de título há muito tempo. Contra o América. Você acha mesmo que o árbitro ia falar que não ia expulsar? Ele não era pra expulsão. Ia sair morto de Não, lá. Se não ele ia der sair expulsão, ele ia morto. sair morto de lá. Ia sair morto. Aí ele, ó, vermelho, tchau. Aí, meu amigo, aí foi, ó, de ladeira abaixo. E aí os caras, depois da expulsão, passa, sei lá, 5, 10 minutos, os caras vão lá e pifa, 1-0. Aí meu time, como tava com a menos, jogando uma final, também tu não pode se arriscar muito, senão tu ia tomar mais. Mas a gente não tinha que fazer, tinha que sair. A gente saiu, aí acho que tomamos o segundo. E aí, depois do segundo, uma bola lá, um contra-ataque, o meu goleiro sai, faz uma falta lá no meio campo. Meu time tava exposto, tava aberto, faz uma falta lá na lateral do meio campo, assim. Aí o juiz vem também, expulsa ele. Aí começou, aí daí em diante, filho, já tava 2-0 pros caras. Mais uma expulsão, jogamos com 2 a menos e 2-0. Aí os caras cozeram o jogo, daqui a pouco acho que fizeram 3. Acho que esse jogo terminou 3-0. Aí os caras foram campeões na casa deles e tudo mais. E daí que o Jardine ganhou seu primeiro título. O primeiro título do Jardine com a América, se eu não me engano, foi esse, porque ele vinha com o Atlético de São Luís, ele fez ele fez uma boa gestão lá com os caras, um bom trabalho com os caras lá do Atlético de São Luís, mas assim, era com todo respeito ao Atlético de São Luís, não era a mesma coisa do que o América, né? Ele fez o que pôde lá no Atlético de São Luís e fez muito bem, por sinal. E aí quando ele vai para o América, ele bate de frente com a gente e ganha. E logo em seguida, se eu não me engano, ele foi tricampeão seguido, tá? E bateu, acho que ia ser Primeira vez na tetra e história. perderam. Ele ia ser tetracampeão mexicano e aí foi e perdeu a final, não sei pra quem. Mas foi pro Cruz Azul, se eu não me engano, que eles perderam a O final. Toluca. Pro Pro Toluca. Toluca. Isso, perderam pro Toluca. O Toluca. E aí eles perderam. Mas assim, Jardine é um grande treinador. Aí logo em seguida, quando a gente gasta, se eu não me engano, o clausura, a gente volta e fomos fazer uma final contra eles lá nos Estados Unidos, que foi o campeão dos campeões, se eu não me engano, É a que é o campeã campeão do histórica. clausura contra o apertura. E aí a Isso. gente perde para eles. A gente perde para eles. Uhum. A gente perde para eles. E aí começou a temporada. Acho que, se eu não me engano, durante a temporada a gente empatou, a gente perdeu, enfim. O América é um time muito bom, muito forte. Aqui. Eu queria te perguntar pra você, alguns jogadores do Tigres, Samir, que não tem como, que é, obviamente todo mundo vai sempre fala muito do Gignac, mas tem um cara que, enfim, no Twitter a galera ama muito, que é o Bruneta. Queria que você pudesse falar um pouquinho se esses caras, obviamente que eles são diferentes, mas tendo um pouco de campo, se eles são bons de resenhas, porque obviamente com o Rafael Carioca não precisa nem falar nada, né? Para resenha o bicho é ótimo também, além de ter sido um excelente jogador, ser um grande jogador. Esses caras também são bons de resenha além de campo, Samir? Tanto o Bruneta Cara, quanto o Gignac? Giac é gente boa pra caramba, mas ele é muito bipolar. É o cara doido, irmão. Ele é muito doido, mas ele é gente boa demais, ele te ajuda e tal. Mas é muito doido. Tem dia que ele chega, às vezes nem te dá bom dia. Ele chega, às vezes, no mundo dele, nem te dá bom dia, vai treinar, faz lá o gol dele, pá, 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 vai tomar banho dele e vai embora. Outro dia ele chega, te abraça, e aí tenta falar português, xinga em português. Pô, muito doido ele. E o Bruneta, cara, ele é um pouco mais, assim, um pouco mais pacato, digamos assim, mas é um cara super gente boa, tenho uma boa relação com ele, né? E, inclusive, antes dele ir pro Tigres, ele fez uma temporada muito boa no Santos Laguna, e aí o Tigres vai e contrata ele, o América também acho que queria ele, aí ele escolhe ir pro Tigres. Assim, Bruneta, se eu não me engano, eu vi que o nome dele circulou no Grêmio um tempo. E o que eu posso dizer pro torcedor Foi. gremista, tá? É Isso. um grande jogador, muito técnico, muito técnico. É assim,
Um dos melhores jogadores que eu vi bater na bola. Falta, escanteio, qualidade. Não é um jogador assim intenso, que é aquele jogador que vai marcar. Isso aí você esquece. Mas agora, se você tiver um cara que corra, né, que corra ali papa, e dê a bola no pé dele, ele vai conseguir controlar muito bem o jogo. Ele sabe, pô, tem que ver a virada de bola dele, irmão. Sacanagem. Poucos caras que eu vi jogar que nem ele, assim, de virada de bola. Assim, Rafael, ele, são caras assim que, pô, pega a bola aqui, tuf, lá do outro lado. Acha passe. Rafael, eu já falei pra ele, não vou dar mais moral pra ele não, mas eu vou dar moral pra ele. Ele não me dá moral quando ele vai nos canais aí, nos podcasts, mas eu vou dar moral pra ele. Meu parceiro. Assim, eu falo pra ele que ele foi o melhor jogador assim de meio campo ali, o 5 que eu já joguei. Nunca vi um cara assim, igual ele jogando comigo, sabe? Pô, dava a bola nele, pode dar a bola nele de qualquer forma que ele não perdia. Tranquilidade pra jogar, passe entre linha, quebrar linha. Eu ainda falo pra ele que ele ainda tinha gordura pra queimar, mas ele falou, não, mano, não quero mais não, tô tranquilo. E assim, muito bom jogador. O Bruneta também é um cara que vai te dar esse suporte, mas ele não é o Rafael e eles não são cara de marcar, eles são cara de jogar. Eles se protegem com a bola, pô. Os dois. Ele vai falar, vou correr pra quê? Se eu tenho a bola e eu guardo ela da melhor forma possível. Então eu faço os caras correr. Então os caras jogam muito. O Bruneta, cara, o Bruneta é muito bom jogador, é muito forte. Ele ali na frente da área é letal. Abriu pra ele, ele vai chutar. Abriu pra ele, ele vai cruzar. É aquela bola rápida assim, que cai. A falta dele é assim, o escanteio dele é assim, o cruzamento dele é assim. Cara, ele bate muito bem na bola. É um cara muito forte. Ele, nos seus 15, 20 metros com a bola, ele arrasta. Entendeu? Ele não é aquele cara que vai ficar fazendo o box to box no campo, é aquele cara que vai morder. Não, ele não é esse tipo de cara. Ele é um jogador que é tipo o estilo do Ganso. Vai pegar a bola, vai pensar, mas ele é um pouco mais dinâmico do que o Ganso. Ele é um pouco mais dinâmico. Então, é um grande jogador. Estamos chegando aqui já no final da nossa entrevista, Samir, já estão as últimas perguntas. Agora, falando um pouquinho sobre a Liga MX como um todo, a gente, se fosse para colocar, assim, na sua opinião, as principais top 3 ligas das Américas, assim, você colocaria a Liga MX em qual posição? Muitos colocam o Campeonato Mexicano até na frente do Campeonato Argentino, só Pô, atrás mil do vezes. brasileiro, talvez da MLS, assim, como liga. Como que você enxerga isso? Porque... Oi? Campeonato Brasileiro em primeiro lugar, isso sem dúvidas. Campeonato Brasileiro em primeiro lugar. Uhum. Segundo, assim, eu não posso também dizer outros campeonatos assim, colombiano, equatoriano, porque eu não sei. E assim, o argentino eu também não sei. Mas, pelo pouco que eu conheço, né? Eu, como joguei no México, cara, futebol mexicano, as pessoas falam assim: ah, futebol mexicano só tem cabeçudo. Irmão, esquece isso aí. Esquece isso aí. Se você não tiver bem condicionado ali, meu filho, você vai passar vergonha. Os caras correm box to box o campo todo. É qualidade. Pô, não é à toa que Sérgio Ramos tá lá. Não é à toa que tá o Giac há 10 anos lá. Agora, acho que é Martial que foi pra lá. Acho que é Martial, né? Que foi pro Monte Rei também. Martial, O, Canales, Lu, o Lucas Ocampos, o Canales. Esse agora que saiu do Atlético de Madrid, que tá no Tigres. o Angel O Correia, tem o Rames Rodrigues. Correia. Então, assim, futebol mexicano, cara, além dele pagar muito bem, futebol mexicano é bom, velho. Futebol mexicano é bom. E assim, eu não posso dizer que as outras ligas são boas porque assim, eu não acompanho muito. Mas pelo que eu escutei falar da Liga Argentina, como você citou, e jogadores argentinos, assim, alguns que eu conheço falam que a liga inclusive no Tigres mesmo, tem vários argentinos. Tem o goleiro Nahuel, que pra mim é o melhor goleiro que eu já joguei na minha vida. Nahuel. Bom com os pés, bom com as mãos, bom de cabeça. Catimbeiro, né? Personalidade top. Cara, eu tenho uma história dele, inclusive foi nessa repescagem que a gente ganhou esse título contra o Puebla. Ele é ídolo máximo no Tigres, né? Ele é o jogador que tem mais. Ele é um dos jogadores que tem mais títulos
e é o jogador que tem mais jogos pelo Tigres. Ele fez o estádio ir contra o cara que ia bater o pênalti. E o cara perdeu o pênalti, tá? Pênalti pros caras, na nossa casa. Meu irmão, ele botou a torcida embaixo. Chamou todo mundo, a torcida. Aquilo que o Gabigol fazia na torcida do Flamengo, ele fez a mesma coisa. Chamou a torcida começou a gritar. E a torcida do Tigres é top, mano. Quando tá jogando essas quartas de finais assim, semifinal, final, meu amigo, é mosaico, é tudo. E ele foi lá, meu filho, botou a torcida contra o cara, a torcida gritando, vaiando, que não sei o que, o cara com as pernas assim tremendo. O cara bate o pênalti, ele vai no canto onde a bola vai e a bola vai para fora. Aí, meu amigo, aí a gente foi e ganhou o jogo. Eles perderam esse pênalti, poderia ter aberto o placar, né? Ter feito 1-0. Aí 0-0 a gente fala, aí começa a fazer os gols. Acho que a gente ganhou acho que de 2-0 esse jogo. Uhum. Mas assim, um dos melhores goleiros, se não o melhor goleiro que eu já joguei. Ele. Monstro, ele é monstro. Personalidade, bom com os pés. Era um goleiro, era um jogador a mais. Uhum. Camão, pô, tá louco. Muito top. E assim, tem muito argentino, pô, e eles falavam mesmo, né? Pô, a Liga Argentina não é muito boa e tal. Pra você ver, cara, antigamente, 10 anos atrás, a Liga Argentina tava com toda hora dois, três jogadores, dois, três times na final da Libertadores aí, sempre tinha um time jogando Mundial. Agora você não vê, pô. Quase você não vê mais. Acho que, se não me engano, o último argentino que jogou foi quem? Foi o River, contra o O Flamengo em River, 2019. o River ganha 2018 do Boca e aí vai pra final de 2019 com o Flamengo. Então, de lá para cá não teve mais Não finais tem. entre brasileiro e argentino ou argentino contra argentino. Antigamente só vivia era River Plate, Boca e não sei quem, Boca, River não sei quem lá. A última que teve foi o Fluminense e o Boca, em 23. Aí, a Mas o última, Boca, tipo, totalmente longe de ser aquele Boca de antes. tá entendendo? Aquele Boca encantador de Riquelme, Palácios, pô, esquece, irmão, esquece. Então, assim, fazendo uma breve comparação, eu acho que o futebol mexicano só está abaixo do Brasil nas Américas, entendeu? Até acima da liga da liga lá dos Estados Unidos, MLS, Do MLS. Uhum. entendeu? Porque o futebol da MLS, pelo pouco que eu sei, não é tão dinâmico, desculpa, como o futebol do México. O futebol do México é muito aqui, ó, pá, 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 pá. Tem qualidade também, mas é pá, 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 todo o tempo, entendeu? Essa é a minha percepção. Posso estar errado, Claro. Uhum. mas É a pelo que eu sua vi, pelo que eu opinião, Samir, é vivenciei. o que Exato. conta, meu amigo. É isso Samir, aí. até falando um pouquinho disso, no ano passado foi noticiado, muito especulado aqui no Brasil, que Fluminense e Botafogo foram alguns clubes que chegaram a te procurar. De fato, teve alguma coisa disso? Você pode falar, comentar isso, se teve algum contato do Brasil, e se você se sentiu vontade de voltar ao Brasil quando essas oportunidades surgiram, se caso elas realmente aconteceram. Assim, vira e mexe nessa fase, né, de transferências. Um clube sempre pergunta do jogador como é que é a situação e tal. Não só desses dois clubes, mas houveram de outros clubes também. Mas nada assim foi para frente, né? Agradeço a quem se interessou por algum momento por mim, mas acabou que no final eu e minha família tomamos a decisão de vir aqui para Arábia Saudita, né? Então assim é uma outra cultura, né? Uma outra cultura, é um outro futebol, uma outra experiência. Mas eu nunca posso deixar as portas fechadas para os times do Brasil, né? Porque se um dia eu tiver que voltar para lá, eu voltarei com muito entusiasmo, muita vontade de jogar. Mas enquanto ninguém bate aqui na porta de casa, eu tenho que seguir onde eu estou, sou profissional, eu vou continuar aqui seguindo o meu caminho, honrando o time onde eu estou, a instituição onde eu estou, para dar o meu melhor, para que meu time possa estar sempre vencendo e conquistando os nossos objetivos da temporada. Com certeza. E para fechar aqui, Semir, agora eu falo um pouquinho quais são suas expectativas, meu amigo, para o futuro, aí na Arábia Saudita, essa nova vida, essa nova rotina, né? Eu imagino que seja totalmente diferente do que você já viveu em outros países. Como é
são os seus planos aí na margem? Já estreou com assistência, enfim, acabou tendo um problema de lesão, mas em breve já está 100% de novo, assim, torcemos pela sua recuperação. Quais são os seus objetivos aí na Arábia Saudita e seus planos para o futuro de carreira? Bom, graças a Deus eu já voltei da lesão, né? Inclusive eu voltei fazendo gol. Eu tenho 2 jogos aqui na Arábia Saudita, então a minha estreia eu fiz o gol, aí infelizmente me machuquei. E aí eu volto de lesão, no meu primeiro jogo. Eu dou uma assistência, e aí eu me machuquei infelizmente ali no finalzinho do jogo, mas foi coisa boba. Aí volto agora recentemente, e aí agora eu volto fazendo gol. Então assim, eu tenho 2 jogos, 2 participações em gol. Eu estou muito feliz com essa nova experiência aqui na Arábia Saudita. Eu tenho 2 anos de contrato, assinei aqui 2 anos de contrato. Inclusive, minha esposa está aqui comigo, meus filhos estão no Brasil. Eles vão ficar indo e vindo para cá porque eles têm escola no Brasil. Então, eu preferi que eles ficassem mesmo no Brasil. E aí, quando eu tiver um tempo hábil, eu vou para o Brasil e vice-versa também, como a minha esposa está aqui também. E aqui é isso que eu te falei. É uma nova cultura, experimentar esse futebol daqui, como muitas pessoas falavam, né? O futebol árabe também está crescendo. Eu quero fazer parte desse crescimento e voltar a jogar, né? Contra Cristiano Ronaldo, contra outros grandes jogadores que estão aqui, né? Inclusive eu vou jogar contra o time do Al Hilal, vou ter Al Nassr, vou ter Al Ahly. Então isso para mim vai ser muito bom, até para eu mesmo seguir me provando, né? Mostrar para as pessoas quem é o Samir de verdade. Então estou muito entusiasmado com essa experiência, agradecer ao Najma que me deu essa oportunidade de estar entrando no futebol árabe. Então espero continuar dando o meu melhor em prol da equipe e da instituição. Agora que de resenha, o Cristiano Ronaldo vai ter o prazer de ficar no seu bolso pela segunda vez, né? Samir, olha só que cara abençoado. Ai, meu Deus do céu. Eu vou tentar dar o meu melhor, assim como eu fiz lá na Udinese, que eu enfrentei ele acho que umas 3 vezes na Udinese, 3 ou 4, agora não lembro. E joguei contra ele e fui o melhor jogador contra ele. Contra ele, digo, a equipe dele, né? Aham, clube. Lá na Inglaterra, no estádio deles. E quem sabe, né? Eu possa repetir essa atuação contra eles novamente. Que é isso que eu tô aqui para fazer, né? Com certeza. Bom, Samir, muito obrigado pela entrevista. Até acabou passando aqui um pouquinho do que a gente tinha Nada, que planejado. Porque quando isso. a resenha é boa, esquece, vai embora o papo. Embora. Então, galera, esse aqui é um pouquinho mais do Samir. Espero que você que esteja assistindo aí tenha gostado da nossa entrevista. Deixa nos comentários também a sua opinião, possíveis próximos convidados para a gente poder trazer aqui no Território MLS Entrevistas. Samir, foi um prazer conhecer um pouco mais sobre sua carreira, sua trajetória, os seus objetivos futuro. E sempre que você quiser falar aqui conosco, as portas do Território MLS estão abertas para você, meu amigo. Muito Pô, obrigado. obrigado você, Christian. Obrigado você, a todo o pessoal aí que vai nos assistir. Agradecer pela oportunidade. E, da mesma forma, quando tiver que bater uma resenha agradável, estarei aqui à disposição para que a gente possa falar um pouco mais do nosso futebol. Valeu? Valeu, galera. Tamo junto. Um grande abraço. Valeu, Christian. Obrigado, pessoal. Samir, só vou te pedir rapidinho, antes de desligar, a gente faz aqui para divulgação uma foto. Pode ser? Tipo, só ia tirar uma foto assim, Pô, nossa, claro. tá de Bora. divulgação? Então, bora Vambora. aqui, então. Aí, valeu. Muito Valeu, meu obrigado, amigo. Samir. Fica com Deus Obrigado. aí. Até a próxima. Fica com Deus, Até a Samir. próxima. Sucesso. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau, tchau. Valeu.